Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aí iniciando a nossa escola bíblica dominical neste primeiro domingo do mês de julho de 2020. Com grande alegria, que inicio uma série de 13 lições desse trimestre, apresentando aí uma série de estudos que nos fala muito, nesse período de pandemia, na qual os organizadores da Convenção Batista Fluminense, prepararam, através de seus pastores, 13 estudos, que a cada domingo, vão nos falar muito aos nossos corações. E para iniciar, nesse dia de hoje, esse primeiro domingo de julho, nós vamos estudar sobre a igreja não fecha. Então, irmãos, aqui está em preto e branco, não está colorido, mas é um verde bem bonito, a capa da revista desse trimestre. Bom dia a todos que estão chegando, onde tem como título a esperança, em tempo de quarentena. Esperança em tempo de quarentena. São 13 estudos, Cada estudo realizado por um pastor, de nossa Convenção Batista Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. E hoje tenho o prazer de lecionar a lição número 1 desta revista, onde o autor é o pastor Elildes Fonseca, da PIB de Cabo Frio. Pastor Elildes, Elildes Júnior Fonseca. Muitos irmãos aqui da nossa igreja o conhecem. E muitos que estão nos assistindo. Bom dia, Patrícia Vicente. Seja bem-vindo. Os demais irmãos, Virgínia Andrade, Cláudia Correia, pastor. Bom dia, Nelinho Borges. Então, irmãos, prazer, que nós vamos lecionar neste dia de hoje a lição número 1, a igreja, falando sobre a igreja. A igreja nunca fecha, Sabemos nós que os tempos, chamados igreja, estão fechados. Mas nesta lição, nós vamos aprender uma coisa. Todos nós sabemos, mas com fundamento bíblico, que a igreja não é o templo. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Vamos dar início ouvindo, já em áudio, uma novidade aí do site da Convenção Batista Fluminense, a introdução do estudo de hoje, Ouça, irmãos, o que a introdução, está passando para cada um de nós. Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Lição 1. Tema: Igreja nunca fecha. Texto básico, 1 Coríntios 3, versículos de 9 a 17. Estamos vivendo um tempo desafiador em razão da pandemia de Covid-19. Conversando sobre essa situação com o meu avô, Leôncio, ele disse: tenho 97 anos de idade. Primeira vez que vejo fechar as igrejas, referindo-se aos templos. Sem dúvida, estamos diante de um fato inédito que mudou drasticamente a rotina das igrejas. Templos fechados, cultos online, atividades suspensas, agendas alteradas, enfim, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Porém, a igreja de Jesus nunca fechou, porque a igreja somos nós, patrimônios vazios e rotinas remodeladas.
ondas estão agitadas, os ventos contrários se agigantam. A embarcação parece que vai ruir, mas está conosco aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Mateus 4, versículo 41. Jesus se importa conosco, conduzindo-nos à bonança. É questão de tempo. Em breve tudo voltará à normalidade e estaremos juntos sem restrições. É claro que essa esperança motivadora não faz de nós pessoas insensíveis, pois lamentamos profundamente as vidas ceifadas, rogando a Deus pelas famílias. A solidariedade fala muito alto, porém é incompatível e não se propõe abafar a euforia dos corações que esperam no Senhor e cujas forças são renovadas. Isaías 40, 31. Por isso, nunca é demais afirmar que a Igreja de Jesus nunca fecha. As portas do inferno não prevalecem contra a Igreja. Mateus 16, 18. Muito menos um vírus. Nada detém a marcha do povo de Deus, mesmo em quarentena. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta à Igreja de Deus em Corinto, 1 Coríntios 1, verso 2, dedicou-se a tratar as causas da divisão da Igreja, enfatizando que o santuário de Deus são as pessoas e não os prédios. 1 Coríntios 3, de 16 a 17. Parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para a saúde doutrinária do cristão. Então, irmãos, foi lido, né, a introdução desse estudo de hoje, que está baseado em 1 Coríntios 3, de 9 a 17. Bom dia, Maria Madalena, bom dia a todos que estão conosco. Então, irmãos, a igreja nunca fecha, é o título da lição de hoje, baseado em 1 Coríntios 3, né? Conforme, né, foi mostrado aqui na introdução, 1 Coríntios 3, de 9 a 17. Eu gostaria de mencionar apenas os versos 16 e 17, que diz assim, palavras, né, escritas, carta de Paulo aos Coríntios, né, capítulo 3, verso 16. Vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então, irmãos, com muita propriedade que Paulo diz aqui, né, que o templo de Deus, né, sois vós, somos nós, é você, sou eu, né, e que nós devemos cuidar, né, nós somos o templo do Espírito Santo, né, que habita em nós, e nós somos a igreja, né, a igreja, nós somos a igreja, somos o templo de Deus, nós temos no nosso interior, né, habitando em nós o Espírito Santo, né, conforme a Bíblia, né, muito bem menciona aqui no 1 Coríntios, verso 3, 16 e 17. Seja bem-vinda, bom dia, Cacilda Mendonça, Rosilene, Cláudia Aparecida, Nelinho, e tantos, filha da nossa querida Laurici, Nelinho Borges, Rosiane, Patrícia Vicente, muitos irmãos estão conosco nesta manhã. Então, irmãos, foi lido, né, nessa introdução uma frase que eu gostei muito, que diz que nunca é demais afirmar que a igreja de Jesus nunca fecha, né? Porque a igreja não é um templo, não é um patrimônio físico, né? Aquilo lá, né, que estão fechados, né, onde nós congregamos, chama-se congregação, templo físico, né, local de culto, local de adoração. Mas nós somos a igreja, né? Pedro, né, num diálogo com Jesus, né? Pedro, num diálogo com Jesus, Mateus 16, 18, como foi afirmado aqui, né? Jesus falou, né? Perguntou a Pedro, né? E vós, Pedro, que dizem que eu sou? Pedro respondeu,
tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Aí Jesus fala para ele, pois também eu te digo, no verso 18, que tu és Pedro, e sob esta pedra, né, que Pedro afirmara, né, que o fundamento era Cristo, né, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, é a garantia que o inferno não pode tocar na alma do cristão, para aquele que tem fé, crê em Jesus e segue, né, os ensinamentos de Jesus Cristo. É aquele que entregou sua vida para Jesus. O inferno não pode, né, tocar na alma deste cristão, né, que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, nós temos que ter essa firmeza, essa garantia que nós podemos cair muitas vezes, mas nós vamos nos levantar no nome precioso de Jesus Cristo, porque o inimigo não pode nada contra nós, porque nós somos igreja, instituição por Cristo, a mais importante, né, instituição do mundo, né? E sabe quando que a igreja vai deixar de existir? Vocês sabem? Não sabem? É pena. Lá em 1 Tessalonicenses, né, do verso 4, do 16 ao 17, diz, né, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Palavras de Paulo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com fé e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que garantia, irmãos? É a garantia que nós, crentes, né, seremos, né, alcançados pela graça e misericórdia de Deus, pelo nosso Salvador, que virá. Nós temos que ter essa fé, essa esperança. Ele virá nos levar para os céus. É a igreja. Jesus, ele sendo o Senhor desta igreja, virá buscar a noiva, que somos nós, igreja do Senhor. Então, irmãos, a igreja nunca fecha. É nesse sentido que muito bem o autor induz a lição de hoje, nesse sentido, para que eu, você, nós compreendamos que a igreja somos nós, né? Templos do Espírito Santo, né? Conforme a palavra que foi lida. E nós só deixaremos de existir nesta terra, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz, quando Jesus voltar, estivermos vivos, né, seremos arrebatados. Se mortos, né, que todos vão experimentar mortos, se Jesus voltar, né, serão ressuscitados, né, primeiro, e nós seremos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. Então, irmãos, nós temos que ter convicção naquele que nós seguimos, que é Jesus, o Senhor da igreja. Nós somos igrejas, templos do Espírito Santo. Momentos ruins, né, vão experimentar, porque a palavra de Deus mesmo nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Jesus venceu o mundo, venceu o pecado, e nós vamos vencer, né? Nós temos de estar caminhando na presença de Deus, caminhando, apesar das dificuldades, das enfermidades, nós temos que ter fé e esperança para alcançar o galardão que está preparado, né, para cada um de nós, né? A recompensa final, né, que é ter o nosso nome escrito no livro da vida, né? Termos as nossas almas, né, nosso espírito levado na presença de Deus. É assim que diz, né, a palavra de Deus, irmãos. Então, no final aqui, né, Paulo, em 1 Coríntios, ele dedicou-se a tratar as causas na divisão da igreja,
porque na igreja de Corinto, irmãos, é uma cidade portuária, né, na época de Paulo, em que havia já divisões na igreja. Uns pensavam, né, que o apóstolo Apolo, ele tinha as palavras mais mansas, mais agradáveis, e seguia Apolo. Outros, Paulo, né? E Paulo, notando isso, escreveu uma carta para aquela igreja, para que não houvesse aquelas divisões, diferentes maneiras, né, enfim, de doutrina, né? Não de pensar, porque nós somos humanos, onde tem um ou dois, né, sempre haverá pensamentos, né, um pouco diferentes, mas que a unidade, sim, a unidade deve prevalecer. Então, irmãos, não temos que estar desunidos nesta sã doutrina, no que a Bíblia ensina. Nós batistas, né, temos como livro de fé, regra e prática a Bíblia, as Escrituras Sagradas, né? Ele é que conduz a nossa vida, é o pão, é o alimento, não é o pastor A, B ou C, como, irmãos, muitas denominações, infelizmente, muitos cristãos, pessoas que dizem conhecer a Bíblia, dão ouvidos a pregadores, a pessoas que não têm base doutrinária nenhuma, base bíblica, e deixam-se levar como meninos inconstantes, como folhas secas levados pela qualquer doutrina. Não, nós temos que estar firmados, né, no fundamento que é Jesus, que Paulo apresenta aqui. O fundamento é Cristo, e sobre ele está firmada a nossa casa espiritual, o templo do Espírito Santo, que somos nós. Então, irmãos, temos que ter essa fé, essa convicção, essa firmeza. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. É assim que nós devemos cantar, é assim que nós devemos proceder e caminhar todos os dias da nossa vida. Então, irmãos, essa introdução feita, né? Vou dar aqui alguns bons dias. Cláudia, né, sempre participativa, Rosiane e outros irmãos que estão aqui, né? Jô Fernandes, né? E Cacilda e outros. Então, irmãos, esta lição onde fala a igreja não fecha, ela tem esse trecho de Coríntios 3, capítulo 3, do verso 9 ao 17, até o 19, né? Então, no trecho, capítulo 1, né? Eu vou soltar mais um pouquinho do áudio da introdução do ponto 1. Tópico 1. Corporação madura e consciente. Verso 9. A sinceridade de Paulo dá um tom enérgico ao início do capítulo. Não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. Verso 1. Ele acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem, pois não conseguem pensar além da vida terrena e física. Essa introdução, irmãos, não sei se os irmãos ouviram, né? Paulo fala à igreja de Corinto, né? Não somente naquele tempo, mas para muitos de nós hoje, né? Que somos aí membros de igreja, né? Não com palavras espiritual, mas como pessoas carnais, né? O que é uma pessoa carnal? É aquela pessoa egoísta, a pessoa que só pensa em si, aquela que procura satisfazer apenas o seu lado humano, carnal, né? Hoje, no grupo da PIB, eu postei um videozinho falando sobre Salomão. Salomão foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, né? Deus concedeu a ele, né, um pedido para que ele assim o fizesse. E ele pediu sabedoria. Até então ele fazia a vontade do Senhor, Deus lhe ia concedendo todas as coisas, sabedoria, até mais riquezas, né? Então, quando ele começou a errar, sair da presença de Deus, né? Procurar, né, aquela vaidade que no final das vidas, né, da vida dele, ele até falou que tudo era vaidade, né?
quando ele desejou satisfazer apenas as vontades carnais do coração, né, a seguir outros deuses, dar ouvidos a outras pessoas, outras denominações, países, né, povos ímpios, pecadores, ele deixou de seguir a vontade de Deus. Então, o primeiro erro que nós temos na nossa vida, né, espiritual é deixar, né, deixar de seguir a Deus, de colocar nosso coração, né, nas coisas de Deus e procurar as coisas terrenas. Então, Paulo, ele dá uma advertência para a igreja de Corinto, né? Dizendo que eles ainda não compreendem as coisas espirituais, né? Estão muito assim firmados com o coração nas coisas terrenas, nas coisas do coração. Então, irmãos, é muito comum a gente ver pessoas que ainda não são pessoas naturais, pessoas, meninos na fé, que ainda não adquiriram essa base doutrinária, lê um trecho da Bíblia, não compreende. Então, o que devem fazer essas pessoas, assim como eu, que ainda não tenho, né, talvez essa facilidade, né? Procurar pedir ao Senhor, Ele dar-vos-á. Nós temos que pedir a Deus, né? E Ele dá de graça. Então nós temos que pedir, né, sabedoria dos altos céus para ler, entender as verdades bíblicas que a Bíblia nos mostra, o caminho. É ela que aponta o caminho é Jesus Cristo, né? A Bíblia, desde o Antigo Testamento, aponta para o sacrifício, né, de Cristo. Completou o plano, né? O plano de redenção, né? O plano de salvação do homem, né? Porque estávamos condenados, né, eternamente no pecado, e a morte, né, mais espiritual. Mas Jesus é esse ser que está nos advogando junto a Deus, né, que é o nosso Senhor e Salvador. João 14, ele nos mostra que quando ele subiu os céus, deixou um ajudador com cada um de nós, o Espírito Santo, que não é um ser que vem ora aqui, ora lá, não tem momentos que o Espírito Santo está conosco ou fora de nós. Ele está conosco, né? Para aquele que aceitou Jesus como Salvador, né, Ele deu o poder de estar com o Espírito Santo. Então nós temos que, todos os momentos da nossa vida, ter ciência disso, né? A fé é um cristão, é aquilo que eu estava falando. Nós temos que amadurecer na fé, nós temos que buscar auxílio, nós temos que buscar conhecimento, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que buscar este amadurecimento, este conhecimento, né? A palavra de Deus, a Bíblia, é o que nos auxilia, né? É o que nos fortalece, é o que nos dá ânimo, né? É o que vai nos conduzir. Não tenho dúvida nenhuma, é o que vai nos conduzir na presença de Deus, é a palavra de Deus. Alimentos sólidos, isso faz parte, né, no crescimento. Por ainda serem carnais, Paulo não podia aprofundar seus ensinos, no verso 2, para aquele povo, né, para a igreja de Corinto, né? Então, irmãos, há tempo para tudo, né? Mas já é hora, né? Temos visto tantas coisas ruins, né? O fim está próximo e nós temos que estar preparados. Pela falta de conhecimento, né, de vigilância, muitos serão enganados, né? Então nós temos que estar preparados, né?
como aquela parábola, né, das 10 virgens, né? Quando o Senhor voltou, 5 estavam preparadas, né, com azeite em suas vasilhas, suas lamparinas, né, esperando o Senhor voltar, né? Outra imagem, né, oportuna, né, é comparar a igreja a uma lavoura, né? A ideia, né, ele comparou a igreja a uma lavoura. É riquíssima essa imagem, né? Lavoura nos remete à plantação, cultivo e colheita. Senhor, somos nós. Nós temos aquele poder de plantar a palavra de Deus, cultivar, né? Seja através de palavras, colheita quando Jesus voltar, né? Que vai colher. Não cabe a nós a colheita, cabe somente a Cristo. Porque ele virá, né? Conforme foi dito em 1 Tessalonicenses, que ele vai colher, né? Ele virá buscar a tua igreja. Eu, você e por esse momento, né? Para quando Jesus voltar buscar a tua igreja, né? E a igreja e o jardim. Jardins são estáticos, lavouras são dinâmicas, né? Um jardim é podado para manter uma imagem fixa de adorno. Uma lavoura é constantemente cultivada para produzir, né? Nós somos lavoura de Deus. Ele, como legítimo dono, né, e provedor, né, se utiliza dos seus cooperadores, Paulo, apóstolos, né, você, na plantação. Há plantadores e cultivadores, mas só há colheita porque Deus dá o crescimento. Temos que experimentar esse crescimento, né? Seja bem-vinda aí a Marilene Brito, Célia Gago, né? E seja bem-vinda, né? Estamos aqui numa lição maravilhosa, né? E onde nós vemos, nesse momento, Paulo, né, ele compara a igreja, todos nós, como uma lavoura de Deus, né? Lavouras. E aqueles que têm a responsabilidade de falar da palavra de Deus, todos crescimento para quando né, naquele momento crescido, nutrido, alimentado, esperando, né, Jesus vir buscar. O crescimento é a garantia que só Deus pode dar. É por isso que podemos fazer a nossa parte e descansar nele. Nossa esperança está no Senhor. Então, irmãos, não é em títulos, não é na capacidade do pastor, não é em coisa nenhuma. Aquele que dá o crescimento, aquele que nós podemos esperar é Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos para avançar mais um pouquinho, né? Nós estamos terminando. A lição de hoje ela é muito básica, né? Muito rápida. Ela está em 1 Coríntios 3, do 9 a 19, e fala sobre que a igreja nunca fecha. Muitos pensavam que a igreja são templos, patrimônios, mas na verdade a igreja somos nós, né? Templos do Espírito Santo. Nós vamos ver agora um pouquinho no trecho 2, né? Construção adequada e convicta, né? Paulo também usa a imagem do edifício, né? Ele mostra que a igreja, né, somos nós, e ele usa a imagem do edifício e passa a falar sobre construção, né? Ele fala de si como construtor,
como um lançador de alicerces, pois essa era a característica do seu ministério. Era um missionário, Paulo, né? Um plantador de igrejas, estava sempre viajando, estabelecia o alicerce e outro continuava a construção sobre ele. Sabe qual alicerce é esse, irmão? Jesus Cristo. Naquela época, né, muito enraizados ainda no judaísmo, né, Paulo plantou, né, Cristo como fundamento da igreja, né? Ele alertava a todos, né? Paulo pregou e ensinou sobre Jesus Cristo, o único fundamento. Nenhum outro poderia ser lançado, né? Cristo é o fundamento da igreja. A solidez de uma construção está no seu fundamento. Por isso o apóstolo Paulo foi tão enfático. É em Cristo que se constrói. E não se tratar apenas de construir, mas de construir condignamente, né? A forma como se faz essa construção é importantíssima, porque a obra de cada um se manifestará. Está no verso 13. Sobre o alicerce, né, poderá ser construído ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Chegará o dia da avaliação, quando o fogo permanecerem. As obras que se queimarem evidenciarão o prejuízo dos seus construtores, embora salvos. Os irmãos lembram da história dos 3 porquinhos, né? A história dos 3 porquinhos. Cada porquinho construiu a sua casa, né? Um construiu com palha, outro com madeira e outro com concreto, né? Aí veio as tempestades da vida, o vendaval, né? Destruiu, né, a casa do porquinho que fizeram, né, de palha, né? E ele foi buscar lá guarida, né, segurança naquele de madeira, né? E veio a tempestade e assim derrubou também, né? E eles foram lá naquele que fora feito com cimento, que permanecia, né, em pé. Veio a tempestade e não derrubou. Então, irmãos, o que nós aprendemos, né? Nós temos que verificar o material que estamos construindo a nossa casa, né? Há aqueles que faz a sua casa na areia, né, que afunda, mas há aqueles que firmam a sua casa na rocha, essa rocha Jesus Cristo. Então nós temos que ter esse fundamento, né? Quando nós, construtores, constroem sua casa, eles, embora seja num local de areia, um local de pântano, mas ele sustenta ali as bases, né? Um concreto, vigas, cimento, a base. Onde nós temos firmados, né, a nossa vida cristã, sem Jesus Cristo. Ele é o firme fundamento, né? Então, a igreja nunca fecha. Estamos passando um período de pandemia. Não sabemos quando os tempos, a congregação irá se abrir. Mas nós somos igreja, né? Deus, no momento, o que a obra de Deus fez, né? Quando Jesus foi aos céus? Foi morto, crucificado, né? Ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus. O que os discípulos fizeram? Eles se espalharam, né? Propagando a palavra de Deus. Foi necessário, né, que eles saíssem dali, né, e fossem a outras terras, né? Porque a palavra de Deus, lá em Mateus, né, 28, diz que todos nós devemos pregar, ide por todo mundo pregar o evangelho, a toda criatura. Jesus não virá enquanto houver nação que
não vai ouvir a palavra, né? Há muitas nações ainda que ainda não ouviram a palavra de salvação. Então, nós temos que estar preparados, né? Firmes na rocha que é Cristo, para pregar o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, esta é a nossa lição, né? Esta é a nossa lição de hoje, né? A habitação protetora e sagrada. Somos nós, né? Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ela é sagrada, porque o Espírito Santo, né, reside em nós, né? Intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, né? Nós vemos também que protege a cada um de nós, né? Que diz que o Senhor é o que guarda, né? Salmo 121 diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? No verso 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. 5, verso 5, Salmo 121. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, né? Então, irmão, no verso 7, o céu te guardará, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Verso 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, irmãos, pode vir muitos problemas, aflições na tua vida, mas se você estiver firmado na rocha, em Cristo, pode acontecer o que for, que o inimigo não vai ter poder sobre nós. Foi assim com Jó no passado. Sobre a alma de Jó, Satanás não tocou. Não importa o que aconteça. Aqueles que têm fé em Deus, fazem a vontade dele, o inimigo não tem poder sobre ele. Então nós somos habitação protegida por Deus, né? E sagrado, porque somos o templo do Espírito Santo. E o Senhor é que te guarda, mediante Salmo 121, né? Para pensar e agir, para terminar. Eventualmente, passar em frente ao templo da igreja e ver-o fechado em pleno domingo. Mas, e antes da pandemia? Deixamos o devido valor ao congregar? A nossa postura demonstrava que, de fato, valorizávamos o privilégio da comunhão no mesmo espaço físico? Eu acho que não, irmãos, né? É uma pergunta para cada um de nós, eu falo por mim, né? A gente não valorizava esta comunhão de estar com os irmãos na casa do Senhor, né? E todos nós somos unânimes em afirmar, quando terminar a pandemia, né, seremos melhores cristãos, estaremos na casa do Senhor, né? Buscamos esta comunhão, né? No ponto 2, pensar de somos santuários de Deus. Uma vez que a igreja é gente, como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo, né? Muito temos pecado nesse sentido, irmãos. Se eu, você, nós somos templos do Espírito Santo, o que eu tenho feito de mal para você está atingindo também esse mesmo Espírito. Então temos que ter muito cuidado, vigilantes, né? Não temos que levar maledicências, levantar falsos testemunhos contra irmãos, porque ele é o templo do Espírito Santo também. Estamos pecando para com ele, para com o Espírito Santo. Então somos santuários de Deus, né? Temos que estar cuidando de nós e dos nossos irmãos. Então os nossos relacionamentos devem ser saudáveis, né? Por isso que nós devemos estar alegres, estar sempre tratando bem o outro, né? Jamais com palavras, né, que venham a causar
tristeza aos nossos irmãos. 3. Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer nossas construções adequadas. Como estão as obras das nossas mãos? Né? Aquele servo, né, que apresentou as suas mãos vazias, né, perante Cristo. Né? Que nós possamos ter frutos, colher frutos, né? Apresentar, né, obras para Cristo. Né? A fé vem pelo ouvir, fé seguida de obras. Né? As obras não salvam, mas a fé sem obras, ela é morta. Então nós temos que sim estar com as nossas mãos, né, com algo para Cristo. Nós temos que cada dia, né, poder estar colhendo frutos para Cristo. Né? Então, irmãos, essas palavras que eu acabei de falar são muito claras ao meu coração. Espero que essas palavras também sejam para os irmãos, amigos que estão nos assistindo nesta bela manhã de sol, né? Nesse primeiro domingo de julho de 2020. Então, irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Cristo é o caminho, a luz, né? A lâmpada para os meus pés, é um sal que tempera esta terra. E o ouvir, né? Ele, consequentemente, a fé, né, produz obras. E cada um de nós temos que estar realizando a obra para que nós possamos colher frutos para apresentar a Jesus, que virá um dia como juiz, né? Virá sobre os ares para levar a tua igreja, que sou eu, é você, somos nós. Que nós possamos estar vigilantes, preparados para este momento, que ninguém sabe, mas somente Deus sabe o momento, né, que Jesus virá. Então, nós temos que estar animados, temos que estar vigilantes, preparados, né? Não como meninos inconstantes, né, pessoas carnais, mas como pessoas espirituais, como pessoas firmadas, né, na fé em Cristo Jesus, que nós temos que buscar na palavra de Deus o alimento espiritual para cada dia de nossa vida. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar, estar preparados, né? Porque só assim nós venceremos, né, essas aflições, essas dificuldades. Não é isso, irmãos? Vamos ler a Bíblia, vamos buscar na palavra do Senhor esse alimento. Amém? E o pastor Levi disse amém. Então vamos encerrar com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, estamos, Senhor Deus, nesse belo domingo de sol, nesta manhã, Senhor Deus, de julho, na qual, Senhor, o Senhor aprove, Senhor Deus, que nós acordássemos, Senhor Deus, com saúde, com, Senhor Deus, muitas dificuldades, Senhor Deus, mas com saúde, é isso que importa, Pai. E pedimos por esse momento, por aqueles irmãos, né, que estão com dificuldade, o nosso amigo Deusimar, o pai da nossa amiga Arimária, Senhor Deus, diretor das escolas da Bicudo, Senhor Deus, que está com enfermidade, com o irmão Eli que está restabelecendo, Senhor Deus, com outros pastores, né, que estão com o pastor Paulo, que estão pedindo oração, pela a filha da nossa querida amiga, Senhor Deus, Patrícia Vicente, esteja com ela, Senhor Deus, com todos aqui que estão fazendo seus pedidos de oração, esteja com eles, que os anjos acampem ao redor, Senhor Deus, daqueles que estão, Senhor Deus, necessitados nesse momento, Senhor Deus, que possa, Senhor Deus, afastar todo o mal que lhe aflige, ó Pai, restabeleça a saúde deles, ó Pai, esteja com a nossa direção da igreja, ó Pai, que possa estar, Senhor Deus, realizando a vontade do Senhor, que esta igreja Bicuda Pequena, Senhor Deus, esteja firmada no firme fundamento que é Jesus Cristo. Os nossos amigos que estão nos assistindo, que ainda assistirão a este vídeo, ó Pai, possam entender que nós somos corpos vivos, santos e adoráveis ao Senhor, o templo do Espírito Santo. Nós somos igreja, somos a noiva do Senhor, e quando Ele virá, Senhor Deus, virá buscar a cada um de nós, que nós possamos estar preparados, firmados no Senhor, Senhor Deus. Não deixe que nós pequemos, nós perdemos, mas aumente a cada dia a nossa fé,
que nos faça trilhar por caminhos que agradáveis ao Senhor. Esteja nos modelando, nos refazendo, nos quebrantando todos os dias de nossa vida. É isso que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, um belo domingo, né? Logo mais estaremos com culto online às 19 horas, com o pastor Levi Mota, com a Cláudia Aparecida, né? Muito bem-vindo a todos. E nos demais domingos, irmãos, nós teremos outras lições. Hoje, o autor da lição de hoje foi o pastor Elildes Fonseca, da PIB de Cabo Frio, né? Onde trouxe essa lição. Semana que vem é o pastor Dario Francisco de Vieira, né? Da PIB Brasilândia, e outros, né? Até o verso 13, onde vai terminar com o pastor Vanderlei Batista Marins, da PIB de Alcântara. Cada domingo uma lição, um professor. Gostaria de falar aos irmãos que semana que vem, né, nós teremos, neste mesmo horário, a professora Cacilda, teremos a professora Cláudia, teremos a professora Laurici, né, teremos a professora, outros, né, que estarão ministrando nessas lições. Amém, irmãos? Amém e amém. Bom dia a todos.